Muitos acreditam que o mundo vive uma tempestade repentina, um caos sem precedentes, guerras comerciais, sanções tecnológicas, conflitos geopolíticos. Parece tudo tão inesperado como um temporal que surge do nada. Mas para quem, como eu, já testemunhou quase um século de história, nada disso é surpresa. É como assistir a um truque de mágica. Se você só presta atenção na mão esquerda do ilusionista, aquela que faz gestos espalhafatosos, que domina as manchetes e os debates acalorados, jamais perceberá o que a direita está fazendo nas sombras. A maioria das pessoas se deixa hipnotizar pelo fogo de artifício. Ele é bonito, barulhento, dá a ilusão de segurança no momento. Mas quem está por trás das chamas? Quem calcula cada movimento? Quem age em silêncio sem alarde? O mundo nunca foi governado pelos mais barulhentos, e sim por aqueles que com paciência de monge moldam o futuro sem pressa. E agora cada vez mais nações e investidores como eu começam a enxergar uma verdade incômoda. Enquanto todos se distraíam com o espetáculo, a corrida já estava decidida. A China não apenas tomou a dianteira, como fez de forma tão silenciosa que o Ocidente, incluindo os Estados Unidos, só agora percebe que está um passo atrás. Não se trata de elogiar ou condenar. Não me interessa julgar. O que importa são os fatos observados ao longo de décadas. A história não é uma corrida de 100 metros, onde vence quem chega primeiro. É uma maratona sem linha de chegada, onde a verdadeira estratégia se revela no longo prazo. Enquanto alguns países correm em disparada tropeçando em obstáculos visíveis, outros, como a China, avançam como uma engrenagem silenciosa. O que parecia lentidão era, na verdade, uma construção meticulosa. O que muitos chamavam de atraso era, na realidade, uma preparação de décadas. Vamos desmontar esse jogo de xadrez que já dura 40 anos. Quando terminar de ler, você talvez veja seu dinheiro, sua época e até seus planos de vida sob uma perspectiva completamente nova. Desde jovem aprendi uma lição que os investidores chamam de juros compostos, mas que na geopolítica é ainda mais poderosa. O silêncio não é ausência de força. É a força se acumulando em escala exponencial. Todos conhecem a frase de Einstein sobre os juros compostos serem a oitava maravilha do mundo, mas poucos entendem seu verdadeiro significado. Não se trata apenas de dinheiro. Trata-se de energia. Durante 40 anos, a China manteve um silêncio que muitos interpretaram como fraqueza, atraso ou até submissão. Nas lentes da mídia ocidental, essa descrição era sinônimo de incapacidade. Mas quem analisa com a frieza de um estrategista enxerga algo muito diferente. Não é fraqueza, é disciplina. Não é recuo, é cálculo. Não é desaparecimento, é preparação. A maioria subestima o poder do silêncio, tanto para destruir quanto para construir. Quando um indivíduo ou uma nação adota a mentalidade do longo prazo, não precisa gritar para o mundo quão inteligente é. Se você realmente acredita no potencial de uma empresa como a Tesla, não fica nas redes sociais anunciando a cada alta no preço das ações. Você compra e segura, observando o valor se multiplicar em silêncio. A China é esse investidor paciente. Ela colocou peça por peça no tabuleiro: educação, infraestrutura, cadeias de suprimentos, redes de energia. Até que um dia, o mundo acordou e se deparou com um gigante já de pé, inabalável. Lembra da fábula da lebre e da tartaruga? Sempre achamos que a lição era sobre esforço. Mas a verdade é mais profunda. Trata-se de consistência versus espetáculo. Os Estados Unidos são, sem dúvida, a lebre talentosa, criativa, inovadora, abençoada por uma geografia privilegiada e um mercado livre. Mas seu maior problema é justamente esse: a lebre precisa de plateia. Precisa de aplausos, de validação a cada 4 anos, em forma de eleições barulhentas. E isso tem um preço. A necessidade de resultados imediatos corrói a capacidade de pensar no longo prazo. A verdadeira sabedoria está em adiar a gratificação. A China entendeu isso como poucos. Nenhuma de suas decisões nos últimos 20 anos foi tomada para agradar a opinião pública. Veja o caso dos trens de alta velocidade. Quando a China começou a investir nessa tecnologia, economistas do mundo todo chamaram de desperdício, de projeto faraônico, de dinheiro jogado fora. No curto prazo eles estavam certos. Mas no balanço estratégico de um país, estavam redondamente enganados. Porque não se tratava de lucro imediato com passagens. Tratava-se de encolher distâncias, reduzir custos de transporte, aumentar a eficiência de uma sociedade inteira. Quando as pessoas e as mercadorias se movem mais rápido, o país inteiro se torna mais produtivo. Essa é uma riqueza invisível, mas real. Esse estilo incomoda. Muitos não entendem.
Mas quem compreende o poder do longo prazo reconhece imediatamente: o que parece lento é, na verdade, rápido no longo prazo. O que parece conservador esconde uma vantagem competitiva. A China tem algo de tartaruga: não corre, mas não para. Não grita, mas não desiste. Não se vangloria, mas avança. Até que, de repente, você olha para trás e percebe que ela já abriu uma distância inalcançável. E é por isso que Washington está em pânico. Não porque a lebre esteja cansada, mas porque, ao olhar para trás, viu que a tartaruga não apenas não ficou para trás. Ela construiu um trem-bala e agora viaja em velocidade superior. Para entender o mundo que vem, você precisa analisar 3 coisas com uma mente multidisciplinar. Quem está agindo em silêncio, quem está desperdiçando tempo e quem está trocando paciência hoje pela liderança de amanhã. Vamos inverter a lógica. Se você fosse um tomador de decisões nos Estados Unidos, qual seria seu KPI? O PIB do próximo trimestre? A aprovação nas pesquisas do mês que vem? Os votos da eleição daqui a 4 anos? Esse sistema tem suas vantagens: corrige erros rapidamente e mantém a vitalidade. Mas tem um efeito colateral devastador: a miopia. Os Estados Unidos pensam em ciclos de 4 anos. Para vencer uma eleição, podem jogar fora políticas de longo prazo, tratar aliados como moedas de troca, deixar contas para o futuro. É como uma empresa que, para inflar os lucros trimestrais, corta pesquisa e desenvolvimento e deixa de fazer manutenção nas máquinas. No curto prazo, os números brilham. No longo prazo, a empresa definha. A China pensa em 40 anos à frente. É isso que chamo de tempo a favor. Os investimentos chineses em tecnologia, energia limpa, redes de transporte, educação básica e pesquisa científica não são caprichos de um líder. São peças de um quebra-cabeça meticulosamente planejado. Talvez eu seja um velho cínico, mas reconheço o que é consistência. A China não acordou um dia e disse: vamos dominar o mundo. Ela foi construindo, tijolo por tijolo, sem alarde. Enquanto o Ocidente se distraía com crises passageiras, ela consolidava sua posição, dominando a produção de painéis solares, desenvolvendo carros elétricos, quebrando o monopólio dos chips avançados, superando o bloqueio no Estreito de Taiwan. Usou seu sistema para concentrar recursos, dinheiro, pessoas, tempo, até resolver problemas que pareciam insolúveis. E fez isso sem pressa, mesmo que levasse 10 anos. Enquanto os Estados Unidos resolvem problemas com revoluções, inventando a internet, criando o ChatGPT, a China os resolve com eras. Uma abordagem é explosiva, a outra duradoura. Quando essas duas mentalidades se enfrentam no mesmo tabuleiro, não vence quem é mais apaixonado, mas quem é mais resistente. E é justamente essa resistência que o mundo está começando a perceber. Investidores como eu e Warren Buffett sempre soubemos: os verdadeiros vencedores não pensam em lucros rápidos. Eles constroem valor em silêncio, sem alarde. Os resultados não aparecem em um dia, nem em um ano, nem mesmo em uma década. Mas, de repente, em algum momento entre o 10º e o 20º ano, a curva de crescimento dispara. A China seguiu essa lógica. Não foi com discursos que ela se ergueu, mas com investimentos silenciosos. Educação. Milhões de engenheiros formados a cada ano, o equivalente a 1% da população americana. Infraestrutura. Cada ponte, cada estrada, cada porto reduzindo o atrito da sociedade. Cadeias de produção. Se você precisa de um parafuso na China, encontra em qualquer esquina. Em outros países pode levar semanas. Quando você soma todos esses pequenos avanços, o resultado é o que a física chama de momento, uma força constante, imparável, que só cresce. É isso que o mundo começa a notar, e para o qual já não há tempo de reagir. Os Estados Unidos não estão perdendo porque enfraqueceram de repente. Estão perdendo porque demoraram a perceber que já não controlam o jogo. A maior lição da minha vida é nunca subestimar o poder do silêncio. Quem fala menos costuma agir mais fundo. Quem faz barulho raramente constrói algo duradouro. Vamos falar de ruído. Se você passa o dia consumindo Twitter, CNN ou Fox News, pode até achar que os Estados Unidos ainda são o centro do mundo. Afinal, lá é onde tudo acontece, onde as discussões são mais acaloradas. Mas um investidor precisa separar o que é espetáculo do que é substância. Os Estados Unidos gastam muito tempo debatendo gênero, raça, teto da dívida. A China gasta tempo construindo. Os Estados Unidos discutem se aprovam orçamentos. A China executa. Os Estados Unidos se atacam mutuamente. A China muda a realidade. Essas diferenças não criam impacto imediato. No curto prazo, os Estados Unidos parecem mais dinâmicos, mais vibrantes. Mas em uma escala de 10 anos, os dois países já não competem no mesmo patamar.
Não se trata de julgar qual sistema é melhor. São duas matemáticas distintas, resultados de décadas de escolhas. E agora o mundo percebe algo raro. O ritmo da China está acelerando, enquanto o dos Estados Unidos se fragmenta. Não é uma questão ideológica. É uma questão de estrutura. Quando você entende isso, percebe que a China não está apenas se preparando. Ela já preparou o terreno há muito tempo. Costumo alertar quem se apressa em tirar conclusões. O mundo não muda da noite para o dia. Ele é moldado, gota a gota, por decisões que se acumulam. A China, nas últimas décadas, manteve seu curso como um rio que se expande lentamente, mas de forma inexorável. Os Estados Unidos, por sua vez, são como um rio cheio de pedras, que muda de direção a cada obstáculo. Ambos avançam, mas a estabilidade é diferente. E essa assimetria é o que torna a competição geopolítica tão implacável. Quem entende o poder do longo prazo entende a China. Quem entende o custo da ansiedade entende os Estados Unidos. O mundo não acordou de repente. Ele apenas começou a enxergar o que já estava acontecendo. Muitos países achavam que tinham tempo para se ajustar. Mas quando percebem a profundidade do planejamento chinês, descobrem que a distância não é de anos, é de décadas. É por isso que a geopolítica é um jogo cruel. Ela não espera por ninguém. Os Estados Unidos não perderam força. Perderam foco. A China não é mais rápida. É mais constante. E é essa constância que quero que você entenda. Não se trata de a China vencer, mas de como o longo prazo torna uma estrutura gigantesca e irreversível. O mundo está entrando em uma nova fase. Países revisam suas políticas, seus caminhos. E pela primeira vez, os Estados Unidos sentem o gosto amargo da dúvida. Essa dúvida é perigosa, porque pode levar a decisões apressadas, equivocadas. Nunca se combate o longo prazo com o curto. É uma batalha perdida. Em toda a minha vida vi que os verdadeiros vencedores, sejam empresas, indivíduos ou nações, não são os mais apaixonados, nem os mais inteligentes. São aqueles que, no meio do barulho, conseguem manter o foco. E é isso que mais surpreende o mundo hoje em relação à China. Muitos só agora percebem que ela nunca se deixou distrair pelo espetáculo global. Ela sempre soube para onde ia e quanto tempo estava disposta a esperar para chegar lá. Se você observar com atenção, verá que o ritmo da China nunca foi afetado por crises passageiras, pressões externas, guerras comerciais, sanções tecnológicas, desafios na cadeia de suprimentos. Ela segue como um navio gigante lento, mas inabalável. Essa estabilidade é o que mais falta aos Estados Unidos e a muitos países ocidentais hoje. Costumo dizer, a verdadeira força de uma nação não está em quão rápido ela corre em tempos favoráveis, mas em quão firme permanece quando tudo desmorona. A China enfrentou tantos desafios quanto qualquer outro país na última década. Mas sua resposta foi única. Não entrou em pânico, não buscou culpados, não se perdeu em discussões. Analisou os pontos fracos, ajustou o sistema e seguiu em frente. Como um velho sábio que diante de uma crise não grita, não foge, apenas avalia e age. Muitos só agora percebem que esse é o ritmo mais perigoso em uma competição. Se me perguntarem qual é a maior força da China, eu diria, a capacidade de esperar. A cultura americana é imediatista, gosta de velocidade, de estímulos, de recompensas rápidas. A cultura chinesa valoriza a paciência, a persistência, o resultado no longo prazo. Ambas têm seus méritos. Mas em uma competição entre nações, os resultados são radicalmente diferentes. Os Estados Unidos vivem em ciclos eleitorais de 4 anos, com mudanças bruscas a cada 2. A China planeja em décadas e cada plano é uma continuação do anterior, independentemente do que aconteça no mundo. Esse ritmo inabalável é o que torna sua trajetória ascendente tão difícil de interromper. Não importa quantas críticas receba, quantas sanções enfrente, quantos obstáculos apareçam. Ela segue em frente. O mundo só agora entende, o verdadeiro perigo não está no barulho do adversário, mas em sua direção. Uma das maiores lições que aprendi é nunca competir com quem pensa no longo prazo. Você nunca verá seu verdadeiro poder, nem saberá quando seus movimentos darão frutos. Muitos dos milagres chineses parecem repentinos. Mas se você olhar para trás, 10, 20 anos, verá que as sementes já estavam plantadas. Avanços em tecnologia, redes de alta velocidade, energia limpa, sistemas de navegação por satélite, controle industrial, inteligência artificial, formação de talentos, diplomacia global. Nada disso foi feito para impressionar o mundo. Foi feito para preparar os próximos 20 anos. E os Estados Unidos só agora percebem que é tarde demais para alcançar. Você pode comprar talentos com dinheiro, mas não pode comprar tempo. Pode conquistar manchetes com propaganda, mas não pode comprar força real.
Essa é a crueldade do jogo. A ansiedade americana não é sem motivo. Pela primeira vez, os Estados Unidos enfrentam um rival que não os imita, não os persegue, mas segue seu próprio caminho, e esse caminho funciona. É consistente, sustentável, previsível. E quanto mais avança, mais sólido se torna. O domínio americano sempre se baseou em inovação, educação e tecnologia. Mas diante da China, essa liderança está se tornando instável. Os Estados Unidos continuam fortes, mas a China já não pode ser ignorada. Essa sensação é nova para os americanos, porque nunca tiveram um adversário com tamanho populacional, resiliência interna, ritmo constante e disposição para sacrificar o presente pelo futuro. A maioria dos países recua sob pressão. A China se fortalece. É por isso que o mundo está reavaliando riscos e oportunidades. Já disse muitas vezes, a pressão destrói estruturas frágeis, mas fortalece as sólidas. E nos últimos anos, as tensões entre China e Estados Unidos revelaram algo surpreendente. A estrutura chinesa é mais resistente do que muitos imaginavam. Sua indústria não parou, sua cadeia de suprimentos não quebrou, seus investimentos em tecnologia não cessaram, seu sistema educacional não entrou em colapso, suas políticas não mudaram de rumo. Você consegue imaginar um país que, sob pressão externa, não apenas não recua, mas avança com mais velocidade e precisão? Esse fenômeno está deixando muitos perplexos. E os Estados Unidos, ao tentarem conter a China, só a tornam mais forte. Quanto mais aceleram internamente, mais se desorganizam. É um círculo vicioso cruel. Se você acha que o crescimento da China é sorte, não entendeu o que é o verdadeiro longo prazo. Longo prazo é estar disposto a ser incompreendido, criticado, subestimado no curto prazo para, um dia, ocupar o lugar mais seguro. A China suportou 30 anos de dúvidas para conquistar a solidez de hoje. Os Estados Unidos desfrutaram 30 anos de hegemonia para acumular a fragilidade atual. A fama não torna ninguém forte. A paciência não se prende ao emocional, mas à direção. Uma vez definida, ela avança com a mesma consistência por uma década inteira. Essa coerência é o que os Estados Unidos mais lutam para sustentar. O mundo começa a perceber. A China não vence pela velocidade, mas pela continuidade, não vence pelo talento, mas pela disciplina, não vence pela rapidez da inovação, mas pela integridade do sistema, não vence em um único campo, mas em todos, transformando cada um deles no mais relevante. O que realmente importa não é o que acontece em Hong Kong hoje, mas o fato de que, uma vez em movimento, é quase impossível pará-la. A China é esse tipo de força. A questão crucial para o futuro dos Estados Unidos é se eles conseguem aceitar essa realidade. Sempre acreditei que o mais importante não é quem ganha ou perde, mas se você compreende a essência da situação. A situação não é uma notícia nem uma eleição, é uma curva que se desenha ao longo de décadas. A curva da China está em ascensão, a dos Estados Unidos em oscilação. Oscilar não é ruim, mas se você não consegue estabilizar o longo prazo, aí sim há um problema. É isso que o mundo está percebendo agora. A China já se firmou na duração, enquanto os Estados Unidos ainda crescem no imediatismo. O que eu espero que você enxergue não são as contradições superficiais, mas a lógica por trás delas. O mundo está sendo recontado, e se a China parece mais estável, é porque nunca parou de construir. Se os Estados Unidos parecem mais ansiosos, é porque só agora perceberam que não estavam preparados. Esta é uma competição de resistência, e resistência sempre vence a velocidade. Se você realmente entender isso, o que vem pela frente não será surpresa, mas consequência. Costumo dizer que o mundo nunca é liderado pelos que fazem mais barulho, mas por aqueles que acumulam energia em silêncio. Uma das minhas maiores lições como investidor é observar quem trabalha quando o mercado está quieto, não quem grita quando está agitado. A China de hoje é como aquele atleta que treina nos momentos de desânimo. O mundo só percebe sua força quando ela já está pronta, não quando começa a se formar. Muitas de suas capacidades não foram construídas sob os holofotes, mas nos bastidores, onde ninguém acreditava, ninguém entendia, e às vezes nem mesmo prestava atenção. Foi assim, tijolo por tijolo, que a base foi erguida. Um dia todas essas peças se encaixaram, e o que surgiu foi um sistema completo. Só então o mundo percebeu. O verdadeiro jogo já estava ganho, sem alarde, sem anúncios. A verdadeira força não precisa se anunciar. Já vi muita gente querendo provar seu valor da noite para o dia. Se não dá certo em um dia, desistem. Se não são reconhecidos em um mês, duvidam. Mas se você entender a natureza do tempo, saberá que o que realmente importa nunca se constrói em pouco tempo. Exige acúmulo, sedimentação, atrito, incompreensão. A ascensão da China foi forjada nesse atrito lento.
Você pode ignorá-la por alguns anos, mas não por décadas. Quando essa verdade se impõe, fica claro por que os Estados Unidos se sentem cada vez mais pressionados. Eles percebem que o adversário não é forte por acaso, mas por estrutura, não por sorte, mas por disciplina. Essa é a força mais assustadora, aquela que não se alcança. Vi inúmeras empresas queimarem etapas, expandir rápido demais, abrir capital cedo demais, buscar monopólios a qualquer custo, provar seu valor antes da hora. Todas foram as primeiras a cair quando o ambiente mudou. Enquanto isso, as que se concentraram em pesquisar, corrigir falhas e construir sistemas mesmo que devagar, se tornaram gigantes. Países funcionam da mesma forma. A cultura americana privilegia a otimização do presente, a chinesa, a construção do futuro. Não há certo ou errado absoluto, mas quando a competição se estende por décadas, o resultado é completamente diferente. Os Estados Unidos correm atrás de resultados imediatos, a China, de retornos duradouros. Um pode ser mais vistoso, mas o outro é mais letal. Há um indicador infalível para saber se um país é realmente forte: sua capacidade de tomar decisões que não trazem benefícios no curto prazo, e às vezes até geram resistência, mas que são essenciais no longo prazo. A China fez isso inúmeras vezes nas últimas 2 décadas. Essa priorização do futuro é o que realmente abre distância. Os Estados Unidos ainda conseguem, mas cada vez menos, porque seu sistema está refém da lógica eleitoral. Não é culpa de ninguém, é a consequência natural de um modelo em que os líderes dependem de votos para sobreviver. Quando o curto prazo dita as regras, o longo prazo sempre perde. Você sabe qual é o maior medo dos Estados Unidos hoje? Não é a tecnologia chinesa nem sua economia. É a previsibilidade da China. Sim, você ouviu certo. O que mais assusta os mercados globais é a incerteza, e a China oferece exatamente o oposto: direção clara, políticas estáveis, metas definidas, ritmo consistente. Para o investidor, não há ativo mais valioso do que a certeza. Costumo dizer que a força de um sistema não está em seus pontos fortes, mas em como ele sustenta seus pontos fracos. O que mais impressiona na China não é o que ela já domina, mas como ela não deixa suas fraquezas se tornarem buracos. Falta algo? Ela investe. Tem um gargalo? Ela resolve. Chip bloqueado? Desenvolve-se uma cadeia inteira. Dependência energética? Reduz-se em 1 década. Não é uma questão de evitar problemas, mas de encará-los. Você pode discordar dos métodos, mas não da determinação. Já ouvi um velho sábio dizer: o adversário mais forte não é o perfeito, mas o que não para de melhorar. A grande surpresa que a China trouxe ao mundo é justamente essa: a capacidade de se reinventar sem parar. Você pode bloqueá-la uma vez, pressioná-la 2, mas nunca impedirá um país disposto a se corrigir. Essa é uma força aterradora. Por que o mundo só agora percebeu que a China já não é mais a mesma? Porque o poder acumulado, quando se manifesta, não pode ser negado por discursos ou manobras políticas. Ele se impõe pelos fatos. As cadeias de suprimentos, os engenheiros, o avanço tecnológico, a paciência estratégica, nada disso surgiu do dia para a noite. São décadas de trabalho que de repente se revelaram ao mundo. E o mundo, então, acordou. 2 coisas sempre acreditei: paciência e preparação. A China as dominou. Os Estados Unidos já as tiveram, mas agora as consomem. Se me perguntarem quem vencerá essa disputa, direi que não é a China nem os Estados Unidos, mas a civilização que melhor souber usar a disciplina, a visão de longo prazo e a capacidade de se preparar. A história nunca favorece os que buscam atalhos. Ela recompensa os que suportam o peso do tempo. Se você está em um momento de dúvida na vida, lembre-se do que essa disputa entre nações pode ensinar. A verdadeira vitória não está em ser aplaudido, mas em continuar quando ninguém vê, não está em provar algo rápido, mas em construir algo sólido. A China fez isso. Por isso, o mundo a reavalia hoje. E você também pode. Basta começar a pensar em termos de 10, 20, 30 anos, focando no que realmente importa, não no que brilha agora. No final, você descobrirá que o mundo respeita não o que você disse, mas o que você preparou, não o volume da sua voz, mas o valor do que você oferece, não o espetáculo que você fez, mas o tempo que dedicou quando ninguém estava olhando. Essa é a resposta para todas as competições, das nações às vidas individuais. Quem se prepara avança mais rápido, quem espera se posiciona mais alto, e quem não desiste conquista o jogo final.